Olá a todos, eu sou o Marco Aurélio e vamos para mais uma aula de conversão de energia. Na aula de hoje vamos resolver um exercício completo sobre motor síncrono trifásico. Vamos tratar da variação da corrente de campo da máquina e da variação da potência mecânica no eixo da máquina. Bora para a aula? Para compreensão deste vídeo, sugiro assistir a outros 3 vídeos. O primeiro vídeo é em que eu falo sobre os princípios de funcionamento do motor síncrono trifásico. Faço um paralelo interessante entre o circuito elétrico equivalente da máquina com o que ocorre internamente dentro da máquina. Lembro da nossa equação principal de máquinas síncronas, seja para gerador ou para motor, que é a equação de potência ativa que relaciona a tensão aplicada com a tensão interna gerada e o ângulo de carga da máquina, muito importante para o estudo de máquinas síncronas. Analisamos também qual é a resposta do motor a uma determinada variação de carga mecânica no eixo da máquina. Fizemos até um comparativo com o sistema massa-mola. Outros 2 vídeos importantes de assistir são os vídeos em que eu falo sobre a variação da corrente de campo da máquina. Como que é o controle do campo desta máquina? Fazemos isso em laboratório e depois fazemos o estudo teórico desses conceitos, levantando inclusive a curva V da máquina, tanto no laboratório quanto a parte conceitual. Não deixem de assistir a esses vídeos para podermos aplicar esses conceitos aqui neste exercício. Mas antes de entrarmos no enunciado, não deixem de se inscrever no canal para receber as notificações de novos vídeos. Se esses vídeos têm de alguma forma auxiliado nos estudos, não deixem aí de dar o seu like. Vamos então ao enunciado do problema. O problema é o seguinte: dado um motor síncrono trifásico industrial ligado em Y, 440 tensão de linha. Normalmente, o sistema de distribuição industrial ele é em 440 volts. 60 Hz, reatância síncrona é um parâmetro interno da máquina e rendimento de 95%, com perdas rotacionais constantes e RA aproximadamente igual a zero. O que é o RA? O RA é a resistência interna de cada enrolamento do estator da máquina. Estou considerando zero, então eu já posso supor aqui que se o rendimento é de 95% e eu já comento de perdas rotacionais, esse 5% vai ser das perdas rotacionais, já que as perdas no cobre estão sendo desconsideradas. E aí o problema pede. A letra A mais simples, ele vai pedir a tensão interna induzida e o ângulo de carga da máquina, dado essas condições operativas aqui apresentadas. Já vou relatar um detalhe muito importante. A gente sempre vai buscar este ângulo de carga. Variou corrente de campo, o ângulo de carga varia. Variou carga no eixo da máquina, o ângulo de carga varia. Então, este ângulo, que é o ângulo entre a tensão aplicada e a tensão interna gerada da máquina, é um ângulo muito importante na aplicação de máquinas síncronas. A letra B, ele já pede as perdas rotacionais. A letra C, ele faz uma variação do campo da máquina. E a letra D, ele faz uma variação de carga mecânica no eixo da máquina, retirando toda a carga do eixo da máquina. E a letra E, ele propõe aqui qual o valor mínimo da corrente para a máquina sustentar uma carga no eixo de 13 HP. Para nós resolvermos qualquer problema numérico de máquinas elétricas, vamos nos recorrer ao circuito elétrico equivalente. Vamos relembrar no nosso circuito aqui. Veja, aqui é o circuito elétrico equivalente da máquina. VT é a tensão aplicada, IA é a corrente que circula no estator, XS é a reatância síncrona da máquina, EA é a tensão interna gerada na máquina e do lado de cá é o rotor da máquina, onde a gente aplica tensão contínua, circula corrente contínua, eu magnetizo o rotor
da máquina. A máquina síncrona, ela opera com velocidade constante. Devemos lembrar que o circuito elétrico equivalente, ele é por fase. Então temos que olhar qual foi a ligação da máquina. No problema, falou que a ligação é em Y, então a tensão de fase é igual a tensão de linha sobre raiz de 3. Vamos voltar aqui ao enunciado e anotar os dados da letra A. Então, determine EA e o ângulo de carga quando o motor opera com fator de potência 0,85 e entrega 13 HP no eixo, com tensão de linha 440. A potência no eixo é 13 HP. Precisamos passar ela para watts. Vamos multiplicar por 746. Veja, P no eixo é a carga que está lá no eixo da máquina. O importante aqui é o seguinte: o circuito elétrico equivalente da máquina, ele pega lá no estator da máquina. Então, qual que vai ser a potência de entrada aqui da máquina? É fornecido o rendimento da máquina, de 95%. Então, a potência elétrica de entrada vai ser a potência no eixo dividido pelo seu rendimento. Então, a potência elétrica de entrada vai ser 10,2 kW. Eu tenho o fator de potência e a tensão aplicada. A tensão aplicada, ela vale 440. Lembrando um detalhe, 440 de linha. O circuito, ele é por fase. Então, aqui eu tenho que um detalhe importante: normalmente nós colocamos na referência a tensão que conhecemos. Então, vou colocar essa tensão na referência. Aqui é a tensão aplicada. Conhecemos também a reatância síncrona da máquina. 440 dividido por raiz de 3 é 254. Com o fator de potência, potência de entrada e a tensão, conseguimos calcular o valor da corrente da seguinte equação. O módulo da corrente, 15,8. Um detalhe importante: fator de potência da máquina vai ser o cosseno do ângulo entre a tensão aplicada e a corrente de armadura da máquina. Então, se o fator de potência é 0,85 e meu VT está na referência, a máquina está operando indutiva, então minha corrente vai estar atrasada em relação à tensão do arco cujo cosseno vale 0,85. Vale 31,8 graus, negativo, porque a corrente está atrasada em relação à tensão. Então, o valor da corrente fasorial vai ser, se conhecemos a corrente, conhecemos a reatância, determinamos a queda, encontramos o valor de EA, da equação do circuito aqui da máquina. Por fase, o EA é 238,8, fase menos 6,4 graus volts. Veja um detalhe: quem está na referência? A tensão aplicada, fase 0. Este ângulo aqui é exatamente o ângulo de carga da máquina. É o ângulo entre VT e EA. Veja que o ângulo de carga aqui é negativo, porque no motor síncrono a tensão EA está sempre atrás da tensão aplicada. Isso é muito importante. Como a tensão aplicada está na referência 0, então o ângulo de EA está negativo, atrás de VT, contrário do gerador síncrono. No gerador síncrono, a tensão EA está adiantada em relação ao VT. Isso é muito importante. Então aqui terminamos a letra A. Vamos à letra B.
Da letra A, quais as perdas rotacionais? Aqui é muito simples. Como não temos as perdas em RA, as perdas rotacionais vai ser a diferença entre a potência de entrada com a potência de saída. Perdas rotacionais 510 watts. Vamos à letra C. IF é reduzido em 20% com o mesmo P no eixo. Qual o valor de IA e fator de potência? Vamos voltar aqui ao nosso circuito elétrico equivalente. O que é o IF da máquina? O IF da máquina é a corrente que circula lá no campo da máquina. Ou seja, se eu alterar o IF da máquina, por exemplo, se eu aumentar o IF da máquina, eu magnetizo mais o rotor da máquina. Lembrar que eu estou falando de um motor síncrono. Então, a velocidade de rotação desta máquina não varia. Se eu diminuir o IF da máquina, eu diminuo a magnetização do rotor da máquina. Mas o que ocorre? Veja o seguinte, quando o rotor ele está magnetizado, ele induz de volta no estator a tensão EA, que é a tensão interna gerada. Essa tensão é função da velocidade do rotor da máquina e do campo magnético. Como a velocidade do rotor da máquina é constante, se eu altero o IF, eu altero o campo magnético. Se eu aumento o IF, o EA interno da máquina, ele aumenta. Se eu diminuo o IF, o campo magnético do rotor da máquina diminui. A tensão interna induzida por ele também diminui, então o meu EA diminui. Aí veja, se eu observar aqui do circuito, se eu altero esse EA em módulo, eu vou alterar aqui também a corrente que circula na máquina. Mas temos um detalhe importante. Um motor, ele realiza conversão de energia. Então eu estou transformando a energia elétrica de entrada em energia mecânica de saída no eixo da máquina. Se eu altero a carga no eixo da máquina, se eu pesar mais o rotor da máquina, eu vou puxar mais potência ativa de entrada da máquina. Então, eu só vou ter variação de potência ativa na máquina se eu tiver variação de carga mecânica no eixo da máquina. Lembrando, a conversão de energia é de potência ativa. Então, se eu alterar lá o 13 HP que a máquina está puxando para 15 HP, eu vou ter o correspondente sendo puxado aqui pelo estator da máquina. No nosso caso, eu falei que alterei apenas o IF. Então, se eu alterei apenas o IF, eu não alterei a carga mecânica no eixo da máquina, a potência ativa eu não altero. Isso é muito importante a gente compreender. Então, se eu alterar o IF, altero o EA. Vamos anotar aqui. Então, como não há alteração de P no eixo, PE é constante. Isso aqui é muito importante. Se IF diminui, o módulo do EA diminui. Assumindo uma relação linear, por que eu vou assumir uma relação linear? As máquinas síncronas, normalmente, elas têm a sua curva de magnetização, que é a relação entre a corrente IF, que circula no rotor da máquina, com a tensão interna induzida da máquina. Como o problema não fala da curva de magnetização, a gente pode assumir essa relação linear. No problema, falou que reduziu em 20%. Então, a nova tensão é 80% da tensão anterior, sem mudar a carga no eixo da máquina. A máquina continua com P no eixo de 13 HP.
Então, a nova tensão interna gerada da máquina é 191 volts. Aí a gente vai ter um detalhe muito importante aqui. Toda vez que eu faço alguma alteração no motor, seja de campo ou seja de potência no eixo da máquina, eu altero o ângulo de carga. Então veja, alterei o módulo do EA, mas eu não sei qual é o ângulo de carga da máquina. E aí eu vou recorrer a uma equação muito importante desta máquina, tanto para o gerador síncrono quanto para o motor síncrono, que é o seguinte. Então veja o que temos aqui. É a mesma potência, aquela que já conhecemos, 3 VT e A cosseno do ângulo. Este valor de P é o mesmo. Essa equação ela é fundamental no estudo de máquinas síncronas. Tanto o gerador quanto o motor tem que ser gravada. Para o caso do nosso problema, essa potência nós temos, já determinamos anteriormente. É a potência no eixo dividido pelo rendimento. VT é a tensão aplicada, também temos. O EA, o módulo, já determinamos, em função da corrente IF. O XS, parâmetro interno da máquina. Então conseguimos determinar o ângulo de carga. Vamos escrever aqui. O ângulo de carga deu 8,05 graus. Temos que lembrar que para o motor síncrono, sempre a tensão EA está atrás do VT. Então, se tivermos usando VT na referência, como é o caso, esse ângulo vai aparecer com um sinal negativo lá no circuito. Vamos agora recorrer ao circuito da máquina. Quanto que vai valer a corrente? VT menos EA dividido por J2. Então veja que a corrente IA vai ser a tensão aplicada menos o EA, tensão interna gerada. Observe aqui, ângulo negativo, porque VT está zero. O deltinha ele tem que ser negativo, porque o EA está atrás do VT. No motor sempre está atrás. E aí a corrente vale então 35 fase menos 67,5 graus. Observe que alterou o módulo da corrente e também alterou o fator de potência da máquina. E a potência ativa ela não é alterada. Neste caso, o fator de potência fica valendo . Vamos ver o que pede a letra D. Da letra C, a carga mecânica é retirada do eixo. Então, o motor conduz no seu eixo 0 HP. Mas tem um detalhe, ele tem que suportar as suas perdas rotacionais. Então, eu tenho ali uma potência ativa sendo entregue pelo sistema para sustentar as perdas rotacionais do motor. E essas perdas já determinamos aqui na letra B. E aí ele pede, determine o ângulo de carga, a corrente e o fator de potência. E ainda pergunta, o motor é indutivo ou capacitivo? Represente o seu diagrama fasorial. Vamos resolver aqui. Então, com a retirada da carga mecânica do eixo, a potência elétrica de entrada é apenas para segurar as perdas rotacionais. Como o problema não falou que foi alterada a corrente de campo e a máquina é uma máquina síncrona e sua velocidade é constante, então a tensão interna gerada permanece constante. Dos dados anteriores, a gente tem que a potência de perdas rotacionais ela é dada por 510 watts. Bastamos então substituir
na nossa equação de potência e acharmos o ângulo de carga do problema. Vamos ver aqui. Veja então, 510 é a potência elétrica de entrada para sustentar as perdas rotacionais. 3 vezes 254, a tensão de fase aplicada. 191,1 é o EA, a tensão interna gerada, seno de delta, que vamos calcular, dividido por 2, que é a reatância síncrona da máquina. Então, o nosso delta aqui, repara, toda vez que ela opera em vazio, o ângulo de carga da máquina ele é muito pequeno. Por quê? Porque a potência da máquina é só para sustentar as perdas rotacionais. Então, o ângulo de carga ele vai ficar muito pequeno. Então, quando a máquina opera em vazio, esse ângulo de carga é próximo de zero. Quanto que vai valer a corrente? Recorrendo ao circuito, a gente tem que a corrente é VT menos EA dividido por JXS. Então, a corrente vai valer 31,5, fase menos 88,8 graus. Qual que é o fator de potência nessa situação? Veja, o fator de potência nesse caso é muito próximo de zero. Aqui o ângulo está valendo menos 88,8 graus. Ah, mas então o fator de potência sempre vai ser próximo de zero quando a máquina estiver operando em vazio? Não, não é verdade. Por quê? Porque, na verdade, a gente consegue controlar a corrente de campo da máquina. Então, é o campo da máquina que vai influenciar nesse fator de potência. Lembre lá da prática que vamos deixar o vídeo na descrição. Aumentando a corrente de campo da máquina, eu a torno mais capacitiva. Diminuindo a corrente de campo da máquina, eu a torno mais indutiva. E entre esse caminho do capacitivo para o indutivo, ela passa por um mínimo, sendo a máquina com fator de potência unitário. Então, na verdade, o que a gente tem que saber é a máquina operando em vazio, o ângulo de carga é aproximadamente zero. O que significa isso? A tensão aplicada está praticamente em fase com a tensão interna gerada. Mas o fator de potência dessa máquina a gente controla. O problema pergunta qual é o fator de potência. Nesse caso aqui, menos 88, a corrente está atrasada em relação à tensão. Eu comparo com a tensão aplicada. Então, é indutivo. O problema pergunta também para representar o diagrama fasorial. Vou tomar aqui o VT na referência. Qual o valor da corrente que obtivemos aqui? 31,5, fase menos 88,8, ou seja, quase 90 graus. Vamos representar a corrente aqui. Então, temos aqui a corrente 88,8 graus. A tensão interna induzida tem módulo de 191,1, com ângulo de fase aproximadamente zero, quase em fase aqui com VT. O módulo do EA é menor do que o módulo do VT. E qual que é a diferença entre VT e EA? É justamente a queda interna na máquina. XS vezes IA. Então, para um motor operando em vazio, o diagrama fasorial seria aproximadamente este. Se imaginássemos um motor sem perdas rotacionais, o ângulo deltinha, que é o ângulo entre EA e VT, seria zero para este caso. Vamos agora retornar ao enunciado da letra E. Para 13 HP no eixo, qual o valor de EA para IA mínimo no motor? Essa pergunta
está relacionada com a curva V da máquina. Vou deixar o link na descrição sobre a curva V, mas relembrando aqui da curva V, o que ela diz? Para uma mesma potência mecânica, quanto maior a magnetização do rotor da máquina, ou seja, quanto maior o IF da máquina, mais ela vai ficando capacitiva. Por quê? O módulo do EA vai aumentando muito. Pense o seguinte, pense no circuito elétrico equivalente da máquina. A tensão aplicada, constante. Vou aumentando o IF, vou aumentando a magnetização do rotor da máquina. A tensão interna vai só aumentando. Qual a situação de circuito em que a tensão interna é maior do que a tensão aplicada? É uma situação com efeito capacitivo. Então a máquina vai se tornando capacitiva, a corrente vai ficando adiantada em relação à tensão aplicada. O contrário, quando eu vou desmagnetizando o rotor da máquina, a tensão interna vai diminuindo. Neste caso, está consumindo o reativo. E aí a máquina vai ficar indutiva. A corrente vai ficar atrasada em relação à tensão aplicada. E qual que é o ponto de mínimo? É justamente quando o fator de potência for unitário. Então, o ponto de IA mínimo para uma determinada potência é sempre quando o fator de potência é unitário. Então, assumindo aqui que a máquina está entregando 13 HP, a sua potência de entrada, como calculamos antes, foi de 10.208 watts. Vamos substituir aqui, então, na seguinte equação. A corrente 13,4, fase 0. Fase 0 porque está em fase com VT, que é a nossa referência. Qual que vai ser a tensão interna gerada do circuito? A gente chega facilmente em 255,4 fase menos 6,02. O problema também pede para representar o diagrama fasorial. Módulo de VT na referência. Qual é o detalhe aqui? A corrente está em fase com VT, então vamos colocá-la aqui. Módulo do IA. Aí, aqui, chamo a atenção. Veja o seguinte, do circuito, a corrente ela passa pela reatância síncrona. A tensão na reatância síncrona ela é adiantada da corrente de 90 graus. A corrente no indutor está atrasada da tensão de 90 graus. Então, essa queda aqui em Jx2 eu tenho que representar no meu diagrama fasorial adiantado de 90 graus em relação à corrente. Repare o sentido que eu coloquei o vetor da queda em XS. Está adiantado de 90 graus em relação à corrente. Fechando o circuito, a gente tem a tensão interna gerada. O diagrama fasorial para o meu motor operando com fator de potência unitário, ele é um triângulo retângulo. Nessa aula aqui, fizemos os cálculos numéricos dos conceitos que apresentamos nos vídeos anteriores sobre motor síncrono e observamos também esse tipo de controle na prática. E aí, para quem tem acompanhado o canal, não deixa de se inscrever. Se gostaram do vídeo, deixa o seu like. Até uma próxima aula e bons estudos!